Fala pessoal, mais uma correção para vocês, agora do simulado, referente à semana 9, que trabalha um único descritor, D34. Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos. A número 1 diz assim: o gráfico a seguir mostra o número de medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas de 64 a 88. Em média, por Olimpíada, nesse período o Brasil ganhou aproximadamente... Bom, então para a gente escrever a média, a gente precisa somar todas as quantidades que estão aqui, em cada ano. Então aqui em 64 ganhou uma medalha, aqui ganhou 3, aqui ganhou 2, 4, 8 e 6. Então nós vamos somar 1 mais 3, mais 2, mais 2, mais 4, mais 8, mais 6. E vamos dividir pela quantidade que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dividir por 7, porque nós temos 7 valores. Então, se você somar, 8 com 6, 14, mais 4, 18, mais 2, 20, mais 2, 22, 25, 26, dividido por 7, que vai dar aproximadamente 3,7, né? Então, como é para arredondar, a pergunta é: o Brasil ganhou, em média, aproximadamente quantas medalhas? 4 medalhas. Então, se você marcou a letra A, você acertou. Questão número 2. Os 360 alunos da escola foram entrevistados sobre a matéria que mais gostam. As matérias escolhidas foram artes, educação física, matemática e ciências. Analisando as respostas dos alunos, representadas neste gráfico de setores, podemos dizer que, letra A maioria escolheu matemática? Claro que não. Existem aqui disciplinas com mais pessoas do que matemática. Letra B. Matemática é mais popular que artes? Claro que não. Olha a abertura aqui. O setor de artes é maior do que o de matemática. Letra C. Aproximadamente 200 alunos escolheram a educação física. Bom, a metade de 360 é 180. E educação física é menos, é menor, a abertura é menor do que a metade. Então é falso. Não podemos afirmar que aqui tem 200. Aproximadamente 90 alunos escolheram artes. Observa que artes aqui, o setor circular dela forma 90 graus. Que interessante. 90 graus significa 1/4 da circunferência. E a gente viu ali no início que o total de alunos entrevistados foi 360. Então, se você pegar 360 e dividir por 4, você vai encontrar exatamente 90 alunos. Então, aqui, a alternativa D é a resposta correta. Aproximadamente 100 alunos escolheram matemática? Bom, se artes, que tem uma abertura maior, tem 90 alunos, é claro que matemática não pode ter 100. Então, se você escolheu a alternativa D, você acertou. Questão 3. Na tabela aqui ao lado, um agricultor registrou sua produção de milho e feijão nos últimos 5 anos. Em que ano a safra de feijão foi menor que a metade da safra de milho? Então, vamos ter que calcular a metade de toda a safra de milho. Então, vamos lá. 3.600, a metade é 1.800. 2.450, a metade é 1.225. Repare que aqui, o feijão está menor do que a metade já aqui na letra A. Aqui está maior. Vamos conferir nas outras aqui. Provavelmente a letra A já é a resposta. 3.940 dividido por 2
1970. 4.215, a metade, 2.107 aproximadamente. E 3.856, a metade, 1928. Então, o ano em que a safra do feijão foi menor do que a metade da safra de milho foi em 2005. Se você marcou a letra A, você acertou. Questão 4. O gerente de uma empresa montou uma tabela contendo a carga horária diária, a idade e o salário de seus 5 novos funcionários. A variação máxima entre as cargas horárias diárias, entre as idades e entre os salários desses 5 funcionários são, respectivamente, bom, variação máxima eu tenho que pegar o maior valor e o menor valor. Então, olhando a carga horária, o maior valor é 8 e o menor valor é 4. Então, a variação máxima aqui é de 4 horas. Então, eu já posso eliminar a letra A, já posso eliminar a letra B, já posso eliminar a letra C. Olhando aqui as idades, a maior idade é 45 e a menor idade é 19, que vai dar 26 anos. Então, eu já posso eliminar a letra D também. Então, se você marcou a alternativa E, você acertou sem nem precisar olhar a variação do salário. Questão número 5. A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico aqui ao lado mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta à medida que diminui o custo. Está aumentando a eficiência, porém aqui o custo também está aumentando. Falso. Letra B. À medida que passam a empregar combustíveis renováveis. Claro que não, aqui temos combustíveis não renováveis e mesmo assim a eficiência está subindo. Então, letra B é falsa. Será que a eficiência aumenta cerca de 2 vezes quando se substitui fogão a lenha pelo fogão a gás? Bom, o fogão a lenha está aqui, está marcando o gráfico aqui no 30. E aqui no elétrico não, no gás está marcando aproximadamente 60. Então, aumentou cerca de 2 vezes quando você substitui o fogão a lenha pelo fogão a gás. Se você marcou a alternativa C, você acertou. E lembrando, nessa coluna aqui nós temos a eficiência e não o custo. Então, quando você compara aqui, na letra A falou, será que a eficiência aumenta à medida que o custo dos combustíveis diminui? Não, carvão é mais caro que a lenha, o gás é mais caro do que a lenha. Então, é nesse sentido que a gente está falando no custo, ok? Então, se você marcou a letra C, você acertou. Questão número 6. Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre 20 e 21 horas durante uma determinada noite. Os resultados obtidos estão apresentados no gráfico de barras aqui ao lado. O número de residências atingidas nessa pesquisa foi aproximadamente quanto? Então, vamos fazer uma estimativa aqui. Essa primeira barrinha parece que está entre 20 e 40. Então, aqui nós podemos colocar 30 residências. Aqui também, no mesmo tamanho, 30. Aqui está, a barra vai até o 20. Aqui vai até o 100. E aqui quase chega no 20. Vamos colocar aqui uns 18, por exemplo. Então, se você somar 30 mais 30 vai dar 60. 60 mais 20 vai dar 80. Mais 100, 180, mais 18, 198. Aproximadamente 200 casas. Então, se você marcou a letra D, você acertou. Questão número 7. Observe abaixo os preços de diferentes tipos de lâmpadas eletrônicas e responda. Uma pessoa que comprar 4 lâmpadas de 11 watts, então vai ser 4 vezes 13,80.
E 5 lâmpadas de 13 watts, 5 vezes 18,90, vai gastar quantos reais? Então vamos lá. 4 vezes 13,80, nós temos R$ 55,20. Agora nós temos 5 vezes 18,90, R$ 94,50. Então isso vai gerar um total de R$ 149,70. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão 8. Em um dia de fiscalização, numa rodovia, a polícia parou 20 carros. Os carros trafegavam com quantidades diferentes de passageiros, conforme mostrado aqui neste gráfico. Quantos desses carros tinham mais de 2 passageiros? Bom, então aqui, na primeira barrinha, nós temos 6 carros com 5 passageiros. Então, 6 carros. Na segunda barrinha, aqui, nessa barrinha, nós temos 2 carros com 4 passageiros, cada um. 2 carros. Na terceira barrinha, nós temos um carro com 3 passageiros. Esse daqui não serve porque tem 2 passageiros e aqui somente um passageiro. Então, total de carros com mais de 2 passageiros, 9. Se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão 9. Lira, ao fazer uma pesquisa sobre analfabetismo no Brasil, obteve os seguintes dados. Se nessa época a população do Nordeste, constituída pelas pessoas com 15 anos ou mais, era cerca de 32 milhões de habitantes, é correto afirmar que havia nessa região um número de analfabetos em milhões de habitantes aproximadamente de quanto? Então, nós temos que fazer 32 milhões vezes 24,3%. Então, eliminou aqui, ó. Então, você vai fazer a seguinte multiplicação. 32 acompanhados de 4 zeros, vezes 24,3. Então, aqui vai dar 7.776.000 e... Opa, 7.776.000, ou seja, aproximadamente 8 milhões. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Número 10. Suponha que o gráfico abaixo ilustra o resultado de uma pesquisa realizada sobre a aprovação em matemática do ensino médio, terceira série, em que 60 mil estudantes fizeram uma prova. Se os homens representam 50% entre os aprovados e 80% entre os reprovados, então o número de mulheres era de... Então, primeiro vamos calcular. 70% de 60 mil. 42 mil. Desses 42 mil, a metade é homens. Então, aqui, 21 mil homens foram aprovados. Depois, 30% de 60 mil. 18 mil. Aqui nós temos 80% homens. Então, 18 mil vezes 0,8, 14.400. Então, total de mulheres, 60 mil, menos 21 mil, menos 14.400. 24.600. 24.600 mulheres. Então, vamos lá. Mais do que 28 mil? Não. Entre 25 e 30? Não. 24.800? Não. Menos que 24.800. Se você marcou D, você acertou.